queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Dulcinea Cardoso e estamos a trabalhar os conteúdos de matemática do 5º ano. E para a nossa aula de hoje, continuaremos ainda com o estudo dos sólidos geométricos. Concretamente, vamos ver a relação entre os elementos de um prisma com o polígono da base. Vamos à nossa aula. Para o nosso sumário de hoje, nós vamos ver a relação dos elementos de um prisma e de uma pirâmide com o polígono da base. E temos como objetivo relacionar o número de faces, aresta, vértices de uma pirâmide e de um prisma com o polígono da base. Antes de iniciarmos a aula, o conteúdo de hoje, vamos recapitular ou vamos recordar o conceito de polígono. Então, polígono é uma figura plana limitada apenas por segmento de reta. Como vocês podem ver, as faces dos prismas e das pirâmides são polígonos. O nome dos polígonos depende do número de lados. Vocês já sabem, já estudaram nas aulas anteriores. Vamos ver a classificação dos polígonos. Os polígonos classificam-se de acordo com o número de lados. Estamos apenas a fazer uma recordação, não é? Números de lados. Vamos ver polígonos com 3 lados. Como é que se designa? Chamamos de triângulo. Vocês podem ver de um lado, temos ali polígonos regulares, que têm todos os ângulos, e a medida dos ângulos e dos lados também são iguais. E temos polígonos irregulares, onde vocês podem verificar que a amplitude dos ângulos e a medida dos lados não são iguais. Temos polígonos com 4 lados. Chamamos de quadrilátero. Vocês podem ver ali também o exemplo de um quadrilátero regular e também irregular. Temos 6 lados, ou seja, 5 lados, o pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eniágono, 10 lados, decágono. Agora nós vamos ver a relação dos elementos de um prisma com o polígono da base. Nós temos aqui dois prismas. Temos o primeiro prisma triangular e o segundo um prisma pentagonal. Agora vamos ver, vamos relacionar qual é o polígono da base do primeiro prisma. É um triângulo e nós classificamos o polígono, um prisma de acordo com o polígono da base. Então, prisma tem base triangular, então tem base triângulo, então é um prisma triangular. Então, a base tem quantas arestas? 1, 2, 3. Então, o número da aresta do prisma é 3 vezes o número da aresta do polígono da base. Então, se a base tem 3 lados, então o prisma tem 3 vezes 3, que é 9. Ou seja, vamos multiplicar a aresta da base por 3. Então, todo o polígono tem 9 arestas. Vamos pegar agora no segundo prisma, que é um prisma pentagonal. Como vocês podem ver, a base é um pentágono, tem 5 lados. Então, quantas arestas tem o polígono da base? Neste caso, tem 5 arestas. Então, para saber o número da aresta do prisma pentagonal, é só multiplicar o número da aresta da base por 3. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Vamos agora passar para um outro elemento
de um prisma? Vamos ver o vértice. Vamos relacionar o número de vértices de um prisma com o polígono da base, com o número de vértices da base. Então, o número de vértices de um prisma é o dobro do número de vértices da base. Vamos ver quantos vértices tem o polígono da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de vértices da base é 8. Então, para saber o total de vértices do prisma, neste caso é um prisma octogonal, como vocês podem ver, tem 8 lados. É só multiplicar, okay, o número de vértices da base por 2. Então, 2 vezes 8 dá 16, que é o número total de vértices desse prisma octogonal. Passaremos agora para o segundo prisma que eu trouxe, que é pode ser prisma quadrangular ou então podemos chamar de um cubo, é um cubo. Vamos ver o número de vértices da base. Temos aqui 1, 2, 3, 4. A base é um quadrilátero, não é? Tem 4 lados. Então, também podem ver vértices, já tinha contado, 4. E vamos multiplicar o número de vértices da base por 2. Então, 2 vezes 4 igual a 8. Então, o cubo tem 8 vértices. Vamos relacionar agora um outro elemento com o polígono da base, que é as faces. O número de faces laterais de um prisma é igual ao número de lados do polígono da base. Atenção! Vamos ver os elementos. Na aula passada, nós vimos o quê? Os elementos de um poliedro. Vimos o quê? As arestas, ok? Vimos os vértices, as faces laterais, ok? E também vimos também as bases. Atenção, não se esqueçam que os prismas possuem 2 bases, ok? Aqui vamos ver, estamos a relacionar as faces laterais com o polígono da base. Vamos ver o polígono da base. A base tem quantos lados? Certo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É hexágono. Bravo, certo? Então, o número de faces laterais de um prisma é igual ao número de lados do polígono da base. Quer dizer que este prisma hexagonal tem 6 faces laterais, igual ao número de lados do polígono da base. Agora, se quiséssemos saber o número total de faces de um prisma, atenção, quando eu estou a dizer total, já estou a incluir também as 2 bases. Então, é o número de faces laterais mais 2, porque as bases também fazem parte de quê? Das faces. Então, aqui é só face lateral, que é igual ao número de lados do polígono da base. Agora, se eu quiser saber o total de faces, é 6 mais 2, porque temos que contar com as 2 bases. Então, eu não tenho aqui prisma hexagonal, mas eu tenho, por exemplo, um prisma triangular. Vamos ver as faces. 1, 2, 3, que é igual ao número de lados do polígono da base. Então, 3 faces laterais mais 2 faces que são as bases. Então, é 3 mais 2 que dá 5. Agora, vamos ver aqui também. Já tinha mostrado ali. Prisma triangular, ok? Porque a base é um triângulo, então recebe o nome de prisma triangular. Número de lados do polígono da base, 3. Muito bem. Número de faces laterais é igual ao número de lados
dos polígonos, também que é 3. Se eu quiser saber o número total de faces do prisma triangular, é só fazer 3 mais 2, que são as duas bases. Nós tínhamos visto a relação entre os elementos de um prisma com o polígono da base. Agora, vamos ver qual é a relação que existe entre os elementos de uma pirâmide e o polígono da base. O que é que diz? O número de arestas de uma pirâmide é o dobro do número da aresta da base. Estamos a relacionar o número da aresta com o polígono da base. Vamos ver. Quantas arestas tem uma pirâmide triangular? Que é o exemplo que eu trouxe. Triângulo triangular, porque a base é um triângulo. Quantas arestas? Vamos contar. 1, 2, 3. Muito bem. Então, se eu quiser saber o número de aresta do prisma triangular, pirâmide triangular, basta multiplicar esse 3 por 2. Ou seja, 3 aresta da base vezes 2, que dá 6. Atenção, vocês vão perceber isso quando estiverem a construir sólidos geométricos na aula de EA, não é? Vocês ali vão perceber melhor quando estão a utilizar os palitos ou pozinhos, que são o quê? Utilizamos como arestas. Então, vamos ver, se estivéssemos a construir um prisma triangular, quantos pauzinhos eu vou precisar para fazer a base? Quantas bases tem uma pirâmide? Apenas um. Então, vamos construir 1, 2, 3. Então, já utilizamos 3 arestas. E vamos agora subir, fazer ali. Cada vértice vamos colocar mais uma aresta, ou mais um pauzinho. 1, 2, 3. Então, por isso que multiplicamos o número da aresta da base por 2. Então, agora vamos ver pirâmide. Temos ali uma pirâmide, bravo, pentagonal. Por quê? Porque a base é um pentágono. Muito bem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, é só multiplicar o número da aresta da base por 2. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, prisma, ou seja, pirâmide pentagonal tem 10 arestas. Agora vamos ver um outro elemento de uma pirâmide. Vamos relacionar o número de vértices de uma pirâmide com o polígono, com o vértice do polígono da base. Vamos ver o que é que diz ali, que o número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de vértices da base adicionado de uma unidade. Certo? Vamos ver. Temos aqui uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. Muito bem. Então, vamos contar o número de vértices da pirâmide aqui. Temos 1, 2, 3, 4. Então, vértice da base, 4. E pirâmide quadrangular tem quantas vértices? Então, 4 mais 1, 5. Muito bem. Temos aqui um outro exemplo. Temos uma pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono. Vamos contar o número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E se formos contar o número de vértices da pirâmide hexagonal, é só adicionar o número de vértices da base mais 1. Então, 6 mais 1 dá 7. Muito bem. Agora vamos ver um outro elemento. Vamos relacionar o número de faces laterais de uma pirâmide com o número de lados do polígono da base. Então,
O número de faces laterais de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base. Eu vou pegar aqui no modelo que eu trouxe, que é igual ao que eu tenho no quadro. Eu tenho aqui uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. Vamos contar o número de lados do polígono da base. 1, 2, 3, 4. Se é um quadrado, tem 4 lados. Então, o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da base. Então, faces laterais, 1, 2, 3, 4. Atenção, se eu quiser saber o número total de faces desta pirâmide, é só adicionar o número de faces laterais mais uma base, que eu tinha dito que também a base é uma face. Muito bem. Agora vamos passar para uma outra pirâmide, que é pirâmide hexagonal. Vocês sabem por que é hexagonal? Porque a base é um hexágono, certo? Muito bem. Vamos ver quantas faces. Se é hexágono, então o polígono da base tem 6 lados. Muito bem. E o número de faces laterais, cada lado vai surgir uma face. Então, 6 faces laterais. Se eu quiser saber o total, é só fazer 6 mais uma base, que dá 7 faces. Total. Como exercício 1, vamos considerar os poliedros representados. Temos aqui o poliedro A, B, C. Vocês têm ali o quadro para completar. Vamos, 1.1 completa o quadro seguinte. Nós temos o sólido de um lado, na primeira coluna, os sólidos representados pelas letras A, C. Na segunda coluna nós temos número de arestas. Vocês vão contar as arestas e pôr atenção, vocês têm que ter em conta a relação que nós já vimos, número de vértices e também número de faces. Já sabem, tem aquele tempinho e voltaremos para fazer a correção. Eu espero que tenham conseguido resolver os exercícios. Vamos fazer a correção então. Sólido A é o quê? É uma pirâmide quadrangular. Então, para saber o número de arestas de uma pirâmide, é só multiplicar o número de aresta do polígono da base por 2. Então, quantas arestas tem o polígono da base? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Muito bem. Número de vértices. Vamos relacionar o número de vértices com o polígono da base. Quantos vértices tem a pirâmide quadrangular? 1, 2, 3, 4. Então, o que é que diz? Que o número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base adicionado mais uma unidade. Então, é 4 mais 1 que dá 5. Muito bem. Número de faces laterais. Número de faces laterais de uma pirâmide
é igual ao número de lados do polígono da base. Então, se a base tem 4 lados, então a pirâmide tem, muito bem, 4 faces laterais. Agora passaremos para o sólido C. Conseguiram identificar? É uma pirâmide hexagonal. Muito bem, porque a base é um hexágono, tem 6 lados. Número da aresta, então, é o quê? É o número da arestas do polígono da base vezes 2, ou seja, é o dobro da aresta do polígono da base. Então, se a base tem 6 arestas, é 2 vezes 6, que dá 12, certo? Número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base adicionado mais uma unidade. Então, é 6 vértices mais 1, que dá 7. Número de faces laterais de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base. Quantos lados tem o polígono da base? 6. Então, é igual ao número de lados do polígono da base. Então, prisma hexagonal tem 6 faces laterais. Depois da parte teórica, da atividade prática, onde vocês exercitaram o vosso conhecimento, já sabem que tem aquele exercício onde vocês vão praticar em casa com a ajuda dos vossos professores, dos vossos encarregados de educação. Eu quero deixar-vos um pequeno desafio. Como vocês sabem, os sólidos geométricos vocês precisariam de tempo para desenhar, então por isso eu optei para que vocês resolvessem os exercícios no vosso manual. Temos aqui resolver as atividades no manual do aluno Matemática do 5º ano, página 65, exercícios 1, 2 e 3. Meus queridos alunos, vamos à recapitulação da aula de hoje. Nós vimos hoje, ou seja, recordamos o conceito de polígono, também relacionamos os elementos de um poliedro com o polígono da base. E assim terminamos a nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, meus alunos, meus queridos alunos e alunas, continuem a proteger-se, que juntos venceremos essa luta.